Muito boa noite, meus amigos da rede. Assim como já é de costume aqui no meu canal, hoje, 31 de outubro, eu não posso deixar de gravar mais um vídeo sobre um dos momentos mais importantes da história da igreja, a Reforma Protestante. E o tema deste estudo é: reforma não é novidade, reforma é o retorno à Bíblia. Então, meus amigos, já ratificada a reforma através do monge alemão Martinho Lutero, quando pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, nós ainda assim já sabemos que a Igreja Invisível de Cristo sempre teve o seu povo remanescente, fiéis às Escrituras, por toda a história da Igreja. Exemplo disso, já lá em 1184 depois de Cristo, na França, viveram e morreram martirizados muitos dos nossos irmãos valdenses, fiéis às Escrituras. Agora, já na Inglaterra, em 1328 depois de Cristo, surge John Wycliffe. Ele viu a necessidade de uma reforma através da entrega da Bíblia na mão do povo de Deus. E sim, ele traduziu a Bíblia para o inglês, o grande mestre John Wycliffe. Mais à frente, os seus seguidores, chamados os Lollardes, trouxeram Jan Hus, da Boêmia, um ousado pregador do Evangelho, um soldado corajoso de Cristo, valente, mas ele sofreu e morreu pela verdade do Evangelho. Mas na hora do seu martírio, Jan Hus profetizou: hoje vocês estão matando um cisne, mas em breve virá uma águia que vocês não poderão matar. Profetizou então Jan Hus a respeito de Lutero. Ainda assim, veio outros guerreiros. Na Itália, foi Jerônimo Savonarola, outro mártir de Cristo. Então se levantou Martinho Lutero, que, indignado com as suas lutas na mente e o pecado, e também a sua aversão a muitos tópicos da doutrina católica romana, em especial a cobrança das indulgências para perdão de pecado dos mortos, também a adoração e mediação dos santos, também a doutrina do purgatório, a salvação mediante a fé em conjunto com as obras, e também a observação da tradição. Tudo isso era uma interrogação na cabeça do monge alemão, porque ele não encontrava isso na Bíblia, né? Até então, ele, meditando a palavra, leu Romanos 5, 1 e 2, e o Espírito Santo lhe revelou toda a verdade no coração. Vamos ler Romanos 5, 1 e 2? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Aleluia!
Então, meus amigos, Lutero compreendeu a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. E o acesso agora está livre a todo aquele que nele crê, a esta graça e a esperança da glória eterna. Tudo pela obra de Jesus. Aí, na sequência, Deus enviou outros servos abençoados para ajudar Lutero a construir a teologia reformada. Exemplo, o grande mestre francês Johann Calvino, o alemão Melanchthon, o líder da reforma suíça Zwinglio, também na Inglaterra, John Knox. Foram muitos, meus amigos. Nós precisamos sim louvar a Deus pela reforma protestante. Precisamos lembrar, desfrutar do seu legado. Porém, não podemos esquecer que nós temos a reforma hoje por um alto preço de muitos dos nossos irmãos que suaram, choraram e sofreram martirizados pela história. Veja também alguns exemplos disso. Logo após a Reforma Protestante, houve a Guerra dos 30 Anos, onde cerca de 1 milhão de pessoas morreram. Uma guerra religiosa, imagina. Também na noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1559, cerca de 70 mil huguenotes ingleses foram mortos a mando da rainha Catarina Sanguinária. Eram fiéis reformadores do Senhor, ingleses. Mas ainda assim, com tanto sofrimento e dor, a igreja só cresceu. Até mesmo lá na Inglaterra, após a morte de Catarina, se levantou outros reis que liberaram o cristianismo. Lá mesmo surgiram os puritanos, irmãos fiéis às escrituras. Também em Genebra, a grande escola que levantou centenas de missionários pelo mundo a pregar as boas novas da reforma. Graças a Deus. Também Deus veio abençoando o seu povo com muitos avivamentos durante o século 17, 18, 19, até no século 20, diversos avivamentos, abençoando, avivando a igreja que só cresceu. Glória a Deus. Para encerrar, meus amigos, eu quero apresentar a vocês os 5 pilares da reforma, ou em latim, os 5 solas. Primeiro, sola escritura. Amigos, a reforma só foi possível porque ela chegou traduzida na mão dos cristãos. As escrituras devem ser a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a legítima palavra de Deus e ela está acima da igreja. Ela é inerrante, infalível, suficiente, eterna e poderosa. Aleluia. Segundo, sola graça. Só a graça. A palavra diz em 2 Coríntios 12, 9: a minha graça te basta. A salvação, meus amigos, não é por obras, não é por méritos próprios, não é também por fé mais obras. A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus e em sua obra na cruz. Os méritos são todos de Deus. A obra
é toda do Senhor. Glória a Deus. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Terceiro, sola fide, só a fé. Porém, a fé precisa ter somente um alvo, Jesus Cristo. Fé em coisas ou em outra pessoa não serve, não salva. Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Quarto, sola Cristo, somente Cristo. Jesus é suficiente para todo o homem, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só conseguimos nos achegar a Deus e à eternidade através de Jesus Cristo. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, nenhum nome há dentre os homens pela qual sejamos salvos, a não ser por Jesus Cristo. Não existe outro corredentor ou redentora. Homens, igrejas, boas obras não têm poder de nos salvar. Somente Jesus Cristo com o teu sangue carmesim. Quinto, sola Deo glória. Só a Deus dai glória. E toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Ele mesmo nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. 2 Coríntios 5:18. Graças a Deus. Meus amigos, Deus criou tudo, planejou tudo, executou tudo, anunciou, pagou o preço, chamou, nos chama hoje, salvou e nos salva hoje. Aleluia. Do começo ao fim, tudo é Deus. Muito bem, meus amigos, hoje 31 de outubro de 2024, 507 anos da Reforma Protestante. Sabemos que precisamos de uma nova reforma. Como disse, reforma não é novidade, reforma é o retorno à Bíblia. Precisamos nos voltar para as Escrituras sagradas, porque hoje a igreja vive o liberalismo teológico, o sincretismo religioso. A igreja vive o secularismo, a igreja vive com cristãos mundanos. A teoria da prosperidade é o tema dos sermões nos púlpitos. Os homens estão muito mais interessados em ouvir mensagens que agradam o seu ego com uma visão coach e outras formas de motivação do que ouvir a verdade do Evangelho, ouvir que nós precisamos pedir perdão, nos arrepender, nos entregar ao Senhor e viver para o Senhor. As pessoas não querem ouvir a verdade do Evangelho. Onde estão hoje os Lutero, os Calvino, os Wycliffe para se levantar e pregar a nova reforma? Um feliz dia da Reforma Protestante para nós e que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Deus abençoa. Oh, glória!